Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa lei novinha em folha aqui no Brasil, uma lei histórica que foi criada para combater de frente a poluição do ar. É uma mudança que tem tudo para ser um verdadeiro divisor de águas para a nossa saúde e para o meio ambiente. E tudo começa com essa pergunta, que parece simples, mas é fundamental. A gente respira o tempo todo sem nem pensar nisso, né? Mas o que exatamente tem nesse ar? A qualidade dele afeta a nossa vida de um jeito muito direto, todos os dias. E a resposta, infelizmente, não é muito animadora. A poluição do ar é uma baita ameaça à saúde pública. Ela é uma das grandes causas de doenças respiratórias, e quem mais sofre com isso é o pessoal que vive nas cidades, onde a fumaça e as emissões se concentram. E não para por aí, viu? O problema vai muito além da nossa saúde. A poluição atmosférica causa estragos gigantescos no meio ambiente. Com certeza, todo mundo já ouviu falar da tal da chuva ácida, que prejudica florestas, rios. Pois é, a causa tá aí. E claro, tem um impacto no bolso. Todo esse cenário de problemas de saúde e degradação do ambiente gera um custo enorme. É um peso financeiro gigantesco para toda a sociedade. Bom, com esse problemão todo na mesa, o Brasil resolveu agir. E a resposta veio em forma de lei, a Política Nacional de Qualidade do Ar, que a gente pode chamar de PNQA. Ela foi estabelecida agora em 2024 e é a nova grande estratégia do país para virar esse jogo. Para a gente entender essa lei, vamos começar pelo básico do básico. O que é, afinal, um poluente atmosférico? A lei define de um jeito bem claro. É qualquer matéria ou substância que, presente no ar, pode fazer mal para a saúde das pessoas, para o nosso bem-estar ou para o meio ambiente. Simples assim. E aqui tem um ponto super interessante. A lei separa os poluentes em dois times, digamos assim. De um lado, os primários, que são aqueles que já saem prontos da fonte, tipo a fumaça direto do escapamento de um carro. Do outro, os secundários, que são mais complexos, porque eles não são emitidos diretamente, eles se formam lá em cima na atmosfera a partir de reações químicas. Beleza, já entendemos o que são os poluentes, mas de onde eles vêm? Aí entra outro conceito-chave da lei, a fonte de emissão. Porque não adianta só olhar para o poluente, é fundamental saber quem ou o que está soltando ele no ar. E essas fontes não são todas iguais. A lei organiza elas em três categorias. As fontes fixas, que são aquelas paradas num lugar, como a chaminé de uma indústria. As móveis, que, como o nome já diz, se movimentam por aí, tipo os carros e caminhões. E, por fim, as difusas, que são mais espalhadas e muitas vezes mais difíceis de controlar, como uma grande queimada. Ok, e agora que a gente já está falando a mesma língua, com esses conceitos na ponta da língua, vamos dar uma olhada no coração da lei. Qual é a filosofia por trás dela? O que orienta todas as suas decisões? A lei se apoia em vários princípios importantes, mas vale a pena destacar dois. Primeiro, um cuidado todo especial com as populações mais vulneráveis, como crianças e idosos. E segundo, essa ideia de uma gestão sistêmica e integrada, ou seja, olhar para o problema como um todo, de forma conectada, e não só resolver uma coisinha aqui e outra ali. Tá, princípios são muito bonitos no papel, né? Mas como é que eles viram ação de verdade? Bom, a lei traz uma verdadeira caixa de ferramentas, um conjunto de instrumentos práticos para realmente gerenciar a qualidade do ar. A gente pode resumir a estratégia em 4 passos bem lógicos. Primeiro, estabelecer limites claros para a poluição. Segundo, monitorar a qualidade do ar o tempo todo. Terceiro, fazer um inventário detalhado, um mapa de onde vêm as emissões. E quarto, com tudo isso em mãos, criar planos de gestão para agir de forma inteligente. E o que significa estabelecer limites? Pensa num limite de velocidade numa estrada. A lógica é a mesma. O padrão de qualidade do ar funciona como esse limite. Ele define qual é a concentração máxima de um poluente que pode existir no ar sem começar a prejudicar a nossa saúde. Passou daquele nível, o sinal de alerta acende. E aqui vem uma sacada muito inteligente da lei. Em vez de exigir uma mudança radical da noite para o dia, o que seria quase impossível, a abordagem é gradual. O Brasil vai usar padrões intermediários, como se fossem degraus numa escada. A gente vai subindo um por um, em etapas, para conseguir alcançar lá no longo prazo o padrão final, que é o ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Certo, mas como a gente vai saber se estamos subindo essa escada direitinho? A resposta é o monitorar. Pensa nele como um grande painel de controle nacional. Ele vai juntar os dados de todas as estações de monitoramento do país, garantindo que todo mundo tem acesso a informações confiáveis e em tempo real. Então tá, temos as definições, os princípios, as ferramentas. Agora, a grande pergunta é:
Como isso tudo vai sair do papel e acontecer no mundo real? Quem vai botar a mão na massa? A responsabilidade aqui é dividida, num trabalho em equipe. O governo federal vai criar o plano geral, o plano nacional, pensando no longo prazo. Mas a ação do dia a dia acontece nos estados e no Distrito Federal. São eles que precisam criar seus próprios planos, adaptados para a realidade de cada lugar, com base nos seus inventários de emissões. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? De que adianta ter uma lei ótima se ela não for cumprida? Como a gente garante que os estados vão de fato fazer a parte deles e criar esses planos? A resposta é direta e muito poderosa. A lei criou um mecanismo que amarra o acesso a recursos federais para o meio ambiente à criação desses planos. De forma bem simples, se o Estado não fizer o plano, ele não recebe o dinheiro. E isso não é só uma interpretação, não. Tá lá, escrito com todas as letras na lei. Esse artigo deixa bem claro que para os estados e o Distrito Federal terem acesso a verbas da União para essa área, eles precisam ter feito a lição de casa. É um incentivo em tanto para a ação, concorda? Então, o que temos é isso. O Brasil agora tem um plano de voo novo, detalhado e robusto. A estrutura está montada, as ferramentas estão na mesa e os incentivos estão alinhados. A grande questão que fica no ar e que só o tempo poderá responder é: será que essa nova arquitetura legal vai ser o suficiente para finalmente garantir um ar mais limpo para todos nós?